Produção de sementes de cebola contribui para melhorar a qualidade do produto. No quadro Temática, editor do programa Resenha fala sobre a agregação de valor na prática do seu Fritz. No quadro Gente que Faz e Gente que Fez o Agronegócio, a história de sucesso da família Longo, de Concórdia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro para culturas de inverno. Mais qualidade, produtividade e resultados. O desenvolvimento de sementes, realizado pela Epagri há mais de 3 décadas, foi imprescindível para que chegássemos ao nível de produção em cebola que temos hoje em Santa Catarina. Os produtores contam com assistência técnica e garantia de sementes com mais resistência e qualidade. A reportagem é do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. Cebola roxa, branca, amarela. São inúmeras variedades que estão no mercado. Em Santa Catarina são pelo menos 14 cultivares diferentes desenvolvidas pelo setor privado ou pela área pública. É nos galpões da Estação Experimental de Ituporanga que ficam armazenadas as variedades produzidas pela Epagri. Cebolas que já estão no mercado e que atendem às exigências do consumidor. A cultivar branca, ela é um nicho de mercado, né? Uma cultivar pouco comercializada. Mesmo ela não tendo uma comercialização muito grande, a gente tem disponível esse cultivar, né? A galega. Já a poranga, ela foi lançada em 2015. O principal diferencial dela é a época de colheita, né? Então o agricultor colhe ela já em outubro, no início de outubro. Seria uma cultivar super precoce. A cultivar roxa, né? Então ela é um nicho também semelhante à branca, só que já existe um consumo maior, né? Só que ela tem um consumo determinado, assim, né? Se os agricultores começarem a produzir muita cebola roxa, vai sobrar no mercado e não consegue comercializar. Já essa mais escura aqui, hoje ela domina o nosso mercado, principalmente por causa da cor. E a Epagri, né, ela teve uma sorte de conseguir um cultivar que o mercado estava procurando, né? Um cultivar produtivo, adaptado aqui às nossas condições de cultivo, né? Uma coloração de casca excelente. Esse aqui é a joia da Epagri aqui da Estação Experimental de Ituporanga. O Gerson é o responsável técnico pela produção de sementes de cebola da Epagri de Ituporanga. O processo é similar ao que mostramos no bloco anterior. Além disso, a Epagri faz o acompanhamento desde 1984, quando foi lançada no mercado a primeira cultivar de cebola. De lá para cá, a pesquisa e as opções avançaram. Já foram lançados em torno de 10 cultivares e hoje a gente tem 6 cultivares de cebola, né, que atendem a principalmente a nossa região aqui do Alto Vale, né, o estado de Santa Catarina, mas são utilizados também pelo Rio Grande do Sul e pelo Paraná também, porque são cultivares que se adaptam a essas regiões, né? Outra garantia dada aos produtores de cebola é a orientação para a fertilidade do solo e a nutrição de plantas. Isso ajuda na produtividade que vem das lavouras. No laboratório, os técnicos da Epagri fazem as análises que vão basear as recomendações para as unidades de produção. Hoje são mais de 20 mil análises, né, que são feitas e realizadas de prestação de serviços para os produtores, em torno de 3 a 4 mil análises que são feitas de apoio para a área de pesquisa, né, tanto na área de solos, de fertilidade do solo, como também na parte de nutrição vegetal, que faz a parte de tecido vegetal. Assistência técnica é o que não falta para quem produz cebola em Santa Catarina. O sistema cooperativo está engajado nessa cadeia produtiva. A Cravil, Cooperativa Regional Agropecuária do Vale do Itajaí, atua em 40 municípios e tem mais de 3.500 associados. Na cadeia produtiva da cebola, atende pelo menos 1.000 produtores. Trabalha com orientação nas técnicas de manejo e preparação do solo. O nosso serviço de assistência técnica inicia muito antes com a coleta de análise de solo e interpretação junto com o produtor, fazendo uma programação da adubação utilizada, assim como seus tratamentos fitossanitários. Durante o ano a gente vai visitando e fazendo os ajustes mais finos.
De forma geral, o ano correu bem, trazendo boas produções, o que alivia bastante as tensões do início do ano devido aos custos, né? Os custos de produção aumentaram por fatores externos, mas não tiraram a motivação do produtor Alex Weber, que já está com toda a cebola colhida no galpão de armazenamento. Ele comemora o resultado da safra com a esposa e os filhos na localidade de Chapadão Três Barras, em Ituporanga. Associado da Cravil, Alex colheu em média 40 toneladas por hectare nesta safra, nos 18 hectares plantados. Foi uma boa safra, está todo mundo bem contente. Após a guerra da Rússia ali, né, que com a Ucrânia, o fertilizante acabou subindo muito, então aumentou um pouco os custos, né? Mas, como diz o outro, a esperança do colono sempre é amanhã. O resultado está aí, né? O galpão cheio. Tony, que nem eu te falei, nós já começamos a vender no dia 10 de novembro e vamos vendendo para suprir toda a oferta de Santa Catarina, vai até maio, né? Então nós vamos suprir todo o mercado até maio. Afinal, o consumidor tem que botar a cebolinha na mesa, né? Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, o tema será uma história de agregação de valor no verdadeiro sentido. O exemplo do Seu Fritz, um pequeno produtor gaúcho. Era no início da década de 1950. O personagem de hoje é o Seu Fritz, um pequeno produtor arrendatário do interior do Rio Grande do Sul. Pois o Seu Fritz era um agricultor que plantava em terras onde pagava 1/3 de aluguel sobre o que colhia, principalmente milho. Ele plantava nas margens do Rio Taquari, onde não precisava de adubo por causa do humus das enchentes. Pois bem, o milho colhido nesta lavoura, que enchia muitas carroças puxadas por mulas ou carretas por bois, era levado para a casa do nosso personagem, onde ele tinha uma criação de suínos, além de algumas vacas de leite, mais para consumo familiar. Seu Fritz também criava cavalos ou comprava na região, amansava estes animais para o trabalho de tração e vendia na região colonial de Sertão Santana, município de Guaíba na época. A cada ano, ele levava cerca de 15 a 20 animais para serem vendidos para os colonos daquela região. Além de agricultor, domador e amansador de cavalos, Seu Fritz também era bodegueiro. Sim, ele tinha um armazém muito bem localizado na esquina de estrada no interior do município de General Câmara. Mas como Seu Fritz vivia na estrada, como se dizia, quem cuidava mais da bodega era a sua esposa, Dona Olívia. E por que o Seu Fritz fazia tantas atividades? Podem perguntar alguns. É que o Seu Fritz e a Dona Olívia tinham 8 filhos para criar. Aí o cinto começa a apertar e tem que multiplicar o pão. Então, o Seu Fritz produzia milho, engordava porco, carneava, transformava em subprodutos para vender na bodega. O quanto podia, o Seu Fritz agregava valor ao que produzia e ganhava mais porque também tinha onde vender. E o Seu Fritz sempre falava para os filhos uma coisa que eles achavam um pouco exagerado. Eu faço das tripas coração para poder sustentar minha família. Só mais tarde que os filhos entenderam o que ele realmente queria dizer. A diversificação de atividades já proporcionava um pouco mais de renda, mas a agregação de valor com a transformação dos suínos em linguiça, morcilhas, costelinha defumada, queijo de miúdos e banha e muito mais é que fazia diferença, sendo vendidos na bodega. E eu tive a felicidade de participar de uma parte desta experiência pessoalmente e ser beneficiado por todo este esforço, pois o Seu Fritz, ou Frederico Rous, em memória, é meu pai.
Fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. No quadro Gente que Faz e Gente que Fez o Agronegócio, a história de sucesso da família Longo, de Concórdia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Atenção produtor, chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o Nobre com Algem, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooper N33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de 2 fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o Nobre com Algem e Cooper N33. Produtos com a garantia Fecoagro. Procure nas cooperativas de sua região. O quadro Gente que Fez e Gente que Faz, o agronegócio de hoje, traz mais um personagem de sucesso no campo. O repórter Dolmar Frison foi até Concórdia para buscar a experiência da família Longo. Vamos acompanhar. O maior orgulho que a gente sente rodando esse estado é ver a eficiência que brota do campo. De norte a sul, de leste a oeste, o meio rural catarinense é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Aqui se produz com eficiência, com qualidade, respeitando as regras do jogo, as regras internacionais. Por isso o quadro Gente que Fez e Gente que Faz está aqui hoje em Concórdia para contar a história de personagens que fazem a diferença.
Por isso hoje vocês vão ouvir falar muito do seu Darcy, do Jandir, da Ironilda e da Ana Letícia. Eles formam parte da família Longo. Produtores de suínos, onde a bacia leiteira também fez morada, a granja foi se tornando referência ao longo do tempo. Mas quando o seu Darcy chegou por essas bandas, lá no início da década de 60, a coisa não era bem assim. Aquele tempo foi difícil, bem mais difícil do que hoje. Vamos supor, eles acham difícil. Hoje está tudo muito fácil. Naquele tempo não tinha banco para fazer financiamento no começo. Tinha que pedir, que nem eu peguei dinheiro particular do Francisco Lodea para dar de entrada daquele pedacinho de terra, que não tinha nenhuma, nem menos eu não tinha dinheiro para dar de entrada. Então a entrada, que era 60 conto, peguei me emprestado, e mais 200, 100 dali um ano e 100 dali outro. Cavada a muque. Aí eu, para viver, eu trabalhava na roça, plantar milho, criar uns porcos para pagar a conta. E de noite eu amarrava toda noite 8 vassouras, e a falecida costurava elas para pôr na carroça fim do mês para poder comprar as coisinhas que precisava, rancho, roupa, ou alguma coisa, ferramenta. Aquela dificuldade, o senhor olhando a granja hoje deve dar um orgulho, né? Sim. Eu nunca esperava, que eu não tinha nada. Eu sou filho do colono mais pobre que tinha na linha São Paulo, foi eu. Tinha uma camisa para sair e uma calça. Tive os missionários em linha São Paulo, aí eles marcavam hoje de manhã as crianças, de tarde as mulheres, de noite os homens e tal. E aí eu tinha uma calça só, eu ia hoje, uma calcinha branca com umas listrinhas pretas, e aí sujava, a mãe lavava de noite e punhava perto do fogão, fazer fogo para enxugar, para no outro dia vestir mesmo. Uhum. E então, isso tudo foi fazendo com que o senhor ficasse forte e entendesse que era para investir aqui? Sim. Eu sempre digo, tem que sair ou comprar um pedacinho de terra, porque tinha gente que me ofereceu lugar para ir morar, mas eu queria ter o que é meu. Uhum. Aí, sorte do velho Lodea, veio ofereceu dinheiro para nós comprar aqui. Aí teve eu comprei. Um bom anjo. Teve uma ajuda que nunca vou esquecer. Hoje o senhor vendo que o filho está aqui, a propriedade está sendo tocada, isso lhe dá orgulho? Sim, eu gostaria que até os netos continuassem, que isso é bem, porque agora terra tem, os galpões tem, é só melhorar um pouco o que tem, fazer alguma coisa a mais. Agora é fácil de fazer, tem banco que empresta, tem a cooperativa, tem tudo quanto é ajutório, tem hoje. E hoje dá para comprar mais calça e camisa, né? Dá, hoje não... Como é que foi na época da infância, lá da juventude? Meu pai era muito pobre, muito pobre. Tinha dívida, ele veio, fiz dívida e tinha uma terra enxada, naquele tempo veneno não tinha, era só na enxada. Aí fiz uma baita de uma roça, mas não deu conta de limpar e não colheu milho, e aquela dívida ficou e nós era pobre. 10 filhos, meu pai, quando que tinha lá 55, 60, nem 60 anos, ele deu um desânimo, deu uma depressão. Aí eu com 14 anos eu tomei a frente de fazer comida e pagar as dívidas, eu que tocava. E os outros eram tudo pequeno, novo, e eu já só tinha 14 anos. Mas de lá para cá eu toquei, estou assim contente que eu pude pagar as dívidas do meu pai. Fiz dívida para mim, o pai ajudou com o que podia, mas consegui pagar e comprar mais e pagar. Isso com ajuda que eu sempre foi assim, honestidade. Onde peguei dinheiro emprestado, paguei tudo certinho, mas o pessoal vinha me oferecer dinheiro aqui em casa. Então eu tive muita ajuda do pessoal. Mas só quem recebe é bom pagador. Sim. Essa ajuda, né? Sim. E o senhor hoje se sente um cara realizado? Sim, o que era para fazer, eu acho que tá feito. A minha intenção não é de ficar rico, é de poder colocar os filhos, que esteja a casa deles, esteja onde morar, que eles tenham para dar para os filhos deles. Isso que é o base. É o base. Há 53 anos, o seu Darcy é sócio da Copérdia, de Concórdia. Exemplo de associativismo, ele passou a tarefa de continuar a propriedade ao filho mais velho, o Jandir. Aí, com uma nova visão e sempre aberto às novidades de mercado, a granja se tornou grandiosa.
São 2 pocilgas e perto de 1.500 suínos alojados. No início nós tínhamos 5 completos, porque eu já nasci e me criei aqui na mesma propriedade, né? E daí o pai sempre tinha 10 criadeiras, daí depois com o passar dos anos foi ficando pouco, daí fomos evoluindo. E no ano 2010, por aí, daí nós paramos com a atividade de suíno. Daí nós tínhamos aviário, daí o aviário começou a não dar muito certo também, daí resolvemos passar para a questão de suínos de terminação. Daí procuramos o pessoal da cooperativa ali, daí acertemos a parceria, e daí em 2014 construímos a primeira planta, o primeiro galpão de suínos de terminação. Começamos com 684 animais, e daí 4 anos depois resolvemos ampliar. Hoje temos na propriedade com 2 galpões, daí a capacidade é de 1.514 animais alojados. Esses galpões, essas pocilgas são todas modernas, né? Sim, essas são todas. Já no começo nós podíamos ter construído antes, mas daí veio o técnico, ele não quis me dar o automático. Ele disse que tinha que trabalhar 1 ano sem automático para depois automatizar. Daí acabamos não fazendo. Daí depois, na sequência, eles liberaram desde o primeiro lote já automático, daí veio já construímos os galpões tudo automatizado. Com a falta de mão de obra, isso é uma beleza, né? Ah, não, com certeza, né? Porque não que o automático tire o produtor de dentro da granja, né? Tem que estar dando, mas só que o serviço diminui muito, né? Onde que vamos dizer assim, cuida 500 suínos manual, cuida 2.000 ou 3.000 automatizado, né? E o que o senhor imagina dessa granja para o futuro? Olha, eu acho que se tiver os substitutos aí que vão tocar, a ideia é ampliar. Nós temos meio mal de lugar aqui, mas a ideia é subir mais, colocar mínimo uns 2.000, 2.500 animais, porque é onde que, vamos dizer assim, um casal toca tranquilo, ó, cuida bem tranquilo, sem muito. E daí também o retorno fica mais, remunera um pouco melhor a atividade. O senhor acha que a suinocultura, apesar dos altos e baixos, ela ainda é uma atividade que merece atenção? Eu acho que sim, que assim, não digo que nem esses anos tinha assim completo, agora com parceria, se tu tiver um parceiro, que nem nós, não podemos se queixar da cooperativa, é uma mãe para nós. Então, se você tiver um parceiro bom, com certeza que ainda, eu vejo assim, que se for para sair, para trabalhar na cidade com um salário base que tem hoje, é muito mais viável ficar na atividade da suinocultura, ampliar a propriedade, que o retorno é maior. O que é o seu Jandir depois de ter participado do De Olho, do QT, do Unicoper, do time de excelência? Quem é esse Jandir hoje? A visão já muda bastante, porque eu digo assim, que quem tem oportunidade que vá, porque eu estudo só tenho a 4ª série, então depois disso a visão fica bem diferente, você tem muito que aprender, tem muita visão diferente. Tu fazendo esses cursos, esses acompanhamentos que eles te dão ali, é muito importante. Passa uma outra visão da granja, né? Não, com certeza que a visão da granja é outra, porque você nem imagina a quantia de tecnologia que tem já existente e o que está mais para vir ainda. E hoje está tudo na ponta do lápis. Custo e renda. Né? Ah, sim, hoje tem tudo. Tu vai, eles te ensinam a fazer tudo, né? Que nem se é o pessoal que tem faculdade e outras coisas, já eles têm uma noção diferente do que eu, que só fui até a 4ª série na aula. O seu Jandir e a dona Ironilda, além da filha Letícia, possuem mais 2 herdeiros, que não estavam aqui quando chegamos. Mas a Ana representou bem os irmãos. A técnica agrícola, que cursa odontologia, tem na família uma referência. Uma das pessoas que eu mais tenho orgulho é o meu pai. E, claro, o nono foi assim essa exceção. Mas dentro de casa, o pai ele é uma figura muito significativa para os filhos. E o meu pai, ele sempre me incentivou a buscar os meus sonhos. E ver ele realizando os sonhos dele primeiro é o que nos motiva a buscar os nossos. Certo. Eu nunca vi meu pai dizer assim, eu não gosto do que eu faço, hoje eu estou cansado. Eu não conheço a palavra desistir no vocabulário do meu pai. Legal. Dentro de casa, em tudo que ele vai fazer, ele sempre busca fazer o melhor.
Então, eu, cursando o IF, eu tive a oportunidade de morar em outros lugares devido ao estudo, que eu saí de casa. E quando a gente sai de casa, a gente busca sempre buscar conhecimento para aprimorar. Certo. Só que a gente se depara com uma realidade muitas vezes totalmente diferente do que a gente tem em casa. Principalmente, algo que me chama muita atenção é o amor e a união da família. E sabe aquela história do que você planta, colhe? Ou o que você fala, seja de bom ou ruim, volta para você? A relação da Ana com o pai e o avô tem muito disso. Quando eu olho pro pai, eu sinto muito orgulho do meu pai. Porque eu sei que ele gosta do que ele faz. Em muitos dos lugares que eu passei, eles diziam, não, eu tô aqui porque eu não estudei, entende? Porque eu não tive oportunidade, eu tô aqui. E tem, sim, pessoas que, de novo, agora esse final de semana eu não posso sair porque eu tô aqui. Mas, tipo, se tu não gosta, então troca. Certo. Vende, vai trabalhar de empregado. É muito difícil tu achar um agricultor que gosta do que faz. Porque o momento em que tu gosta... tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz. E, tipo, o pai sempre mostrou isso, que ele era feliz no que ele fazia. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Os nossos cumprimentos finais para a família Longo. Nosso resenha de hoje fica por aqui. Voltaremos semana que vem nesse mesmo horário. Um forte e cooperado abraço a todos, bom final de semana e até lá!